boa noite. Apesar de ainda distante para o eleitor, parece, que está distante, mas nos bastidores da política, essa disputa eleitoral já é o assunto de todas as conversas, está pegando fogo, foi uma semana quentíssima e no cardápio do nosso programa de hoje, a consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro e o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro nas costuras de apoio nacional, na formação dos palanques estaduais. Quais as estratégias para aglutinar toda a oposição em torno de um nome? E o responsável por grande parte dessas articulações está aqui na bancada com a gente no programa, presidente do PL, Valdemar Costa Neto, maior bancada de deputados, por exemplo, na Câmara. Queria agradecer por aceitar nosso convite, presidente, aqui no Canal Livre, mais uma vez. Boa noite. Prazer para mim. Rodolfo está aqui presente e estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Com a gente aqui nessa entrevista também, jornalistas Pedro Campos, Paula Valdez e também o nosso cientista político Fernando Schiller. Presidente, antes de começar, queria aproveitar, porque são pesquisas que saíram ao longo dessa semana, queria ilustrar com as pesquisas, primeiro da Atlas Intel, depois da Paraná Pesquisas, e a gente vai colocar, óbvio, porque senão a gente vai colocar dezenas de cenários, aí complica um pouco aqui até a cabeça do nosso telespectador e ouvinte. Então, o que chamou a atenção na Atlas Intel, que é essa que a gente coloca aí, junto com a Bloomberg, é que pela primeira vez, segundo a Atlas Intel, Flávio Bolsonaro passa Lula no segundo turno. É bem pequeno, é um empate, na verdade, mas 0,1%, como a gente vê ali, 46,3% contra 46,2%. Esse cenário, como a gente vê na Paraná Pesquisas, que foi divulgada nesta sexta-feira, se repete. Também é muito pouco, mas já na Paraná é uma diferença ali de mais ou menos 0,8%, não é isso? A gente tem 44,4% no segundo turno para Flávio Bolsonaro e Lula 43,8%. Primeiro, a que o senhor deve isso, esse momento de Flávio nessas últimas pesquisas subindo e também um momento também de Lula segurando? Alguns remetem a um desgaste supremo que estaria atrelado à imagem de Lula. Como é que o senhor enxerga essas últimas pesquisas? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Minha opinião, esse problema do banco está influenciando muito, é um problema muito grave. O problema do INSS, que vem andando há tempos, isso tem corroído o prestígio do Lula. Essa é a minha opinião. E com outros acontecimentos menores, como o do Carnaval, que deu reflexo também, porque o cidadão, por mais simples que ele seja, ele tem uma televisãozinha em casa e uma diversão para ele é assistir o Carnaval. E você fazer elogio ao Lula, é mais do que normal uma escola querer fazer, e isso não dá, o processo que dá é só multa. Aí não teria problema nenhum se fosse só elogio ao Lula, contar a história do Lula. E lá o camarada está para ver as coisas, para se divertir, para ver coisa boa. Aí quando eles viram aqueles ataques que eles fizeram ao Bolsonaro, ataques gratuitos, Bolsonaro já está sofrendo há tanto tempo, injustamente, isso pesou um pouco também. Quer dizer, são várias as situações que estão acontecendo e que podem piorar. Como a do INSS ontem, que vão abrir mais contas, e como a do banco, que ainda tem muita coisa para acontecer. O senhor falou no caso de Lula, e o senhor acha que alguma coisa que Flávio tem feito tem o ajudado na sua avaliação? Eu escutei de alguns analistas assim, de pesquisa de que Flávio, na postura de falar menos, de jogar um pouco parado, tem o favorecido nesse momento, inclusive na questão de rejeição. Tem favorecido, não tenha dúvida. Hoje, inclusive, essa semana, tivemos um evento na sexta-feira e o Flávio falou, deu um show na fala dele. Falou do que ele pretende fazer, de como ele pretende trabalhar. Então, isso tem ajudado muito o equilíbrio dele, porque o Bolsonaro não é desse mundo. O Bolsonaro tem um prestígio que é de outro planeta. E o Bolsonaro não tem um comportamento muito normal. Isso eu falo para ele, eu tenho liberdade para falar isso para ele. Quando ele veio apresentar o nome do Tarcísio para mim, para governador de São Paulo, eu falei para ele que ele não estava batendo bem na cabeça. E falei, o Tarcísio não fez uma obra em São Paulo que marcasse a posição dele como senador? Não era de São Paulo? Não era de São Paulo, não vota de São Paulo, não conhece São Paulo. Aí ele ficava calmo nessas horas, mas eu acho que ele pode crescer. Eu falei, crescer como, Bolsonaro? E aí aconteceu um fato interessante que eu vou contar para vocês. Aí veio o Kassab falar comigo.
o Kassab vem pedir para mim a vice. Eu falei, Kassab, você caiu do céu. Nós precisamos de alguém que ande com ele lá em São Paulo, que mostre São Paulo para ele. O Kassab, assim como eu tinha certeza que o Tarcísio perdia a eleição. E o Kassab, assim como eu, não colocou o nome dele para vice. Errou como eu errei. Porque ele tinha certeza também que o Tarcísio perderia a eleição. Então ele pegou o prefeito de São José dos Campos e pôs de vice. Hoje ele dá vida para ser vice. Não é crítica o que eu estou fazendo a ele. Eu tive esse erro também, que eu tinha certeza que ele perdia. Agora, o camarada... Quer dizer, então o Bolsonaro não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. Ele tem umas reações. E o Flávio é equilibrado. É um cara firme. O Flávio é diferente. Porque igual o Bolsonaro não vai existir outro no planeta. Presidente, só para aprofundar um pouco esse ponto, porque isso é uma grande discussão aí na política hoje, quer dizer, você tem um candidato da família, um candidato do ex-presidente Bolsonaro, mas que é diferente do ex-presidente Bolsonaro. Como é que o senhor define, o senhor que é muito próximo dos dois, quer dizer, qual é a diferença fundamental do perfil do pai, do Jair Bolsonaro, para o Flávio? Não, o Flávio é equilibrado, o Bolsonaro demonstrou várias vezes que não é uma pessoa normal como nós. Na pandemia, no governo dele, que ele fez um governo maravilhoso, depois gente séria em todo lugar, dava autonomia para todo mundo. O Flávio é um camarada que raciocina mais, que pensa mais, que ouve mais os outros. E o Bolsonaro é completamente diferente dele. Você acha que o Bolsonaro perdeu pela língua, presidente? Porque o senhor falou do governo dele muito bom, mas perdeu pela língua em momentos que ele... Foi, a eleição estava equilibrada, o Bolsonaro é muito teimoso. Ele pôs o Braga Neto de vice, que é um homem decente, um homem de bem. E eu teimava com ele, que nós tínhamos as pesquisas, com as mulheres ele estava atrás. E com os homens estava um pouco melhor. Aí eu insistia com ele que o Braga Neto, que era um homem de bem, um homem honesto, não podia ser vice dele porque não dava um voto para ele. Ciro Nogueira, presidente do PP, disse a mesma coisa sentado onde o senhor está, então, aqui tinha no canal. Que ser Tereza Cristina. Qual é hoje, presidente, o poder de decisão do Bolsonaro nesse núcleo político? É 100% que o Bolsonaro falou, todo mundo segue, ou há a possibilidade de algum tipo de contraponto? Ele decidiu o Flávio, o nome de Flávio foi decisão dele. Como? O nome de Flávio foi decisão do próprio Bolsonaro. Foi decisão dele, lógico. Decisão só dele. Só dele. Ninguém esperava. Decisão só dele. Muita gente queria outro candidato, queria o Tarcísio, normal. E decisão dele, sem consultar ninguém. Por quê? Nós estamos com um problema sério, porque eu também agora estou proibido novamente de falar com o Bolsonaro. Porque o ministro Alexandre resolveu no processo do golpe, que eu estava no processo do golpe, e o único que saiu do processo do golpe fui eu. O Ministério Público falou, esse não pode processar porque não tinha nada contra mim. E aí ele resolveu me investigar de novo. Ele me investigando me proíbe de falar com o Bolsonaro. E eu, não é que eu queira contar vantagem, não. Eu tenho uma relação com o Bolsonaro porque eu insistindo muito com ele em alguma coisa, ele me ouve. Alguma coisa, alguma. Não é fácil. E isso atrapalha muito o nosso trabalho. Eles têm ido lá, o Bolsonaro tem dado orientação, ele se interessa mais pelo Senado. Eu ouvi o senhor dizendo que houve uma combinação na resposta do Pedro de que o senhor cuidaria mais do governo e ele de nomes do Senado, que ele está ficcionado em colocar uma bancada grande no Senado. Ele também fala isso. Ele fala, governador é com o Valdemar. Ele fala, governador é com o Valdemar. E por que ele tem uma fixação pelo Senado? Porque sempre teve, mesmo quando estava... Mas agora, por quê? Sempre teve. É difícil explicar. Porque um governo do Estado é tão importante para nós podermos crescer mais. Mas é para fazer impeachment de ministro supremo Tribunal Federal? Não. Ou até mesmo a questão da anistia, né? Não, mas é que o Senado deve ter feito muita falta para ele nesse período todo. As dificuldades que nós enfrentamos todas foi por causa do Senado. A gente não tem um Senado favorável a gente. Presidente, falei uma pergunta, ainda voltando ao tema da presidência, né? O senhor, na sua intuição, contato com o Bolsonaro, ele escolheu o Flávio por uma questão estratégica, ou seja, por um mesmo olhar que ele teve eventualmente para o Tarcísio aqui, ou seja, vendo alguma coisa pela intuição dele, que eventualmente o mercado político não está vendo, ou é uma questão puramente familiar, quer dizer, confiança? Não. Qual é a razão dessa escolha? Eu penso que o Bolsonaro queria ter um candidato com o nome dele, para ele não desaparecer. Seguiu o Bolsonaro nas urnas. Eu acho.
E é isso, por exemplo, você pega um senador nosso e põe para candidato à presidência da República, sem querer desmerecer o Flávio, que tem cabeça e tem temperamento para isso. O camarada, se ele puser um poste de candidato à presidência da República, o camarada sai com no mínimo 30%. Um poste. Você põe lá, apoiado pelo Bolsonaro. Pode mandar o Murilo, da Paraná Pesquisa, fazer pesquisa. Dá no mínimo 30%. É impressionante. E como é que vocês vão usar essa imagem? Então, o nome dele é mais fácil. Vocês vão usar a imagem? Porque a gente lembra, por exemplo, na candidatura de quando o presidente Lula estava preso, a imagem dele foi usada o tempo inteiro na candidatura de Haddad. Vocês pretendem usar a imagem de Bolsonaro nessa candidatura de Flávio? Ou vocês já estão pensando que já tem o sobrenome ali Bolsonaro, em alguns momentos é melhor descolar a imagem, como o senhor estava falando, presidente? Ele é um pouco mais calmo, ele é mais tranquilo, e aquele eleitorado da rejeição não chegar a Flávio também? Não, Paula, não acredito. Não tem como nós usarmos isso aí. Eles não vão permitir. Nós já tivemos muito problema na outra eleição, mas a outra eleição, o presidente do Senado, do Tribunal Superior Eleitoral, era o Alexandre de Moraes, ministro. E nós tivemos muita dificuldade, não deixaram a gente publicar na televisão o 7 de setembro, que foi o maior encontro da história desse país. Então, não acho que isso vai influenciar. O que influencia é essa notícia do Bolsonaro está passando o que está passando. Isso eu acho que vai influenciar na campanha, está influenciando, por isso esse crescimento do Flávio também. Presidente, o senhor falou agora há pouco sobre o que foi, na sua avaliação e na avaliação de muitos, como do Ciro Nogueira, um erro naquela escolha de Braga Neto, não por ele como pessoa, mas pela questão de voto, naquele momento como vice. E o senhor citou um nome que eu queria lhe perguntar de Tereza Cristina. Quem é a sua vice dos sonhos ou o seu vice dos sonhos para Flávio Bolsonaro? O senhor falou, por exemplo, de mulher, que seria importante no caso de Bolsonaro lá atrás. Seria importante agora também ter uma composição com uma vice? Na minha opinião, quer dizer, eu não sei o que nós vamos resolver, o que vão resolver, o que o Bolsonaro vai resolver, o Flávio, o Rogério Marinho, que está participando muito disso também. Eu acho a Tereza Cristina o máximo, porque ela tem, além da capacidade pessoal dela, ela tem carisma, que é um negócio difícil. Agora... E puxa o PP para a aliança, né? É verdade. E depois, mas tem outra coisa. O Zema também seria um excelente vice para nós, para dar voto para a gente em Minas. Que é um principal aí... Tem decidido eleições. Mas o Zema, essa semana, na Band News TV, disse que vai ser candidato próprio, que não aceitaria ser o vice. Eu quero ver a confusão que vai dar lá em Minas, porque se ele vai ser candidato, como é que nós vamos apoiar o candidato a governador dele? Que é o vice Simões? Eu queria saber como. Se eles vão ter outro candidato à presidência da República... Lá em Minas Gerais pode acontecer uma coisa muito curiosa, porque o Matheus Simões é do PSD. É, isso. O PSD pode ter candidato com o Ratinho Júnior. Mas se vai ter apoio do PL, então teria apoio Flávio e, eventualmente, o Zema, que é o seu padrinho político ser candidato, são três candidatos à presidência para um candidato a governador. Pode ser bom para o Matheus Simões, nesse caso. Sim. Não acredito. Eu acho que o Zema, candidato a presidente, o PL, que tem uma força muito grande hoje em Minas Gerais. O Nicolas Ferreira. O Nicolas é um fenômeno. O Nicolas é um fenômeno. Eu acho que nós não temos condições de apoiar um candidato que tem outro candidato à presidência da República, porque nós não podemos perder um voto como na eleição passada nós perdemos a eleição por 1 milhão de votos. Foram 2 milhões, mas é quando é 1 contra 1, você tira um daqui e passa para cá. Nós não podemos perder 500 mil votos aqui, 300 mil votos lá, senão essa eleição vai ser muito equilibrada. Nós passamos na frente, mas vai ser equilibrada. Eu não acredito que aconteça fatos que vão alterar, de você ter 10%, 15% de diferença de um candidato para o outro. Não vai acontecer isso. Então nós temos que ter apoio. Se eles querem o apoio da gente, sei lá o que eles vão fazer lá em Minas... Eu não sei como. Se o Zema for candidato a presidente... O senhor já falou isso para ele? Não conversei, nem o Flávio conversou com ele. O Flávio está começando a conversar agora. Eu conversei outro dia com a Renata do Podemos, ela tem grande chance de apoiar, ela vai conversar com o Flávio ainda. Nós temos que conversar. Nós conversamos já com o Ciro, com o Rueda. O caminho está bom. Mas só lembrando que, no caso, essa semana vazaram as anotações do Flávio Bolsonaro num papelzinho sobre os estados. No caso de Minas, tinha uma anotação
que, de alguma forma, ele disse que foram coisas que ele ouviu, não necessariamente era a opinião dele, mas ali sobre o candidato Simões, ele botou, me puxa para baixo, não era essa? Me puxa para baixo. É lógico. É lógico. É um indicativo de que não sei se está com a pé nessa canoa, não. Né? Veja bem. Aí a pergunta, se eu atalhar aqui o Rodolfo, mas é complementar. Nicolas Ferreira, sendo, como o senhor mesmo disse, um fenômeno, não seria um bom candidato? Ele não quer. Para vice. E eu conversei com o Nicolas um dia, não é para dar conselho para o Nicolas, porque o Nicolas é muito inteligente, muito preparado, tem tantos poucos anos e é tão preparado. Eu falei, Nicolas, você tem vontade de ser candidato a governador? Ele disse, não, porque eu não tenho experiência ainda para isso e eu não vejo o Estado tão bem e eu posso não me sair bem. Eu falei, e tem uma coisa, você veja que nenhum governador conseguiu ser presidente da República no Brasil. O último governador que foi presidente da República foi o Collor. O Serra foi candidato, perdeu. O Alckmin foi... Tudo fera. Tudo fera. O Alckmin foi candidato, perdeu. Todo mundo perde. Então, quer dizer, não interessa para ele. E o Nicolas é um camarada que amanhã vai ser senador e vai ser presidente da República. Detalhe só, Paulo, para te passar, que quem assumir Minas tem um desafio muito grande em dívida, por exemplo. Por isso que o Nicolas colocou isso para o presidente. Ele falou, assumir hoje a bomba que você tem de dívida em Minas, não só Minas, Estado do Rio, etc., é uma bomba gigantesca. Desculpa você perguntar. Não, mas é que além da questão do vice, que a gente sabe que é uma decisão muito importante, que eu já vi o senhor falando também, olha, o Bolsonaro escolheu o Braga Neto, mas ele veio junto. Ou seja, não está trazendo o eleitorado. Como a Tereza Cristina pode trazer as mulheres, como o Nicolas, se fosse, também poderia trazer, o Zema. Então, também é importante colar no Flávio alguém que traga um eleitorado que talvez ele não tenha. Sim. Mas tem uma outra questão que eu também queria trazer, que o senhor estava falando desse evento do Flávio Bolsonaro, que o senhor estava junto, inclusive o governador de São Paulo. Flávio foi questionado por uma outra peça importante, que a gente sabe que é importante. Quem vai ser o ministro da Fazenda? Porque a gente sabe que na época da campanha de Bolsonaro, ele sempre falou, eu não entendo de economia, então vai estar comigo quem entende. Guedes. Posto Ipiranga. E o Paulo Guedes. Então, assim, o Paulo Guedes muito bem visto quando a gente fala até hoje com vários economistas. É verdade. E a resposta de Flávio foi, vai ser um novo Guedes, alguém muito diferente de Haddad, do atual ministro da Fazenda. Vocês já têm esse nome? Vocês já pensam nesse nome? Não. Isso... O próprio Guedes? Talvez. Isso quem vai decidir vai ser o Flávio e o Bolsonaro. Como o Bolsonaro foi muito bem nessa área, sem querer, mas ele sabia que o Paulo Guedes era um cara sério e entregou a área para ele, eu acho que o Flávio vai procurar trabalhar como o pai dele trabalhou nessas áreas, que o pai se saiu bem. O que nós temos que atacar são outras áreas. E aí, porque o Bolsonaro teve 2 anos de pandemia que foi um desastre no planeta. E acabou bem o governo dele. Nós fomos o 3º país do mundo a se recuperar. Então, ele vai procurar fazer o que o pai fez em algumas áreas. Agora, ele conversa mais, ele tem mais paciência, ele tem outro jeito de trabalhar. E que ele... É o Bolsonaro que tomou vacina, que eles falam, né? Temos uma guerra com o Bolsonaro quando ele foi entrar no PL, nós fizemos uma pesquisa, o Duda estava lá, nós fizemos uma pesquisa para mostrar para o Bolsonaro. E aí, quem que vai apresentar a pesquisa para o Bolsonaro? Aí nós elegemos o Flávio Bolsonaro, né? O filho dele. Aí o Flávio, aconteceu isso, só tem uma saída. Tomar vacina. Ele não toma de jeito, esquece esse assunto. Aí acabou a reunião, o Bolsonaro já ia até olhando para trás, toda a reunião que acabava, eu ia atrás dele passar a linha. Falei, Bolsonaro, teus 3 filhos tomaram vacina, tua mulher tomou vacina, por que você não resolve esse problema? Acaba com essa... Você deixa o pessoal inseguro em casa, as mulheres. Aquela coisa do jacaré, da vacina. Nossa Senhora, é um desastre. Ele falou, esquece esse assunto, Valdemar, não quero saber, não vou tomar. Então, quer dizer, o Flávio não. O Flávio é diferente. O Campos Neto, antes da pergunta do Schiller aqui, o Campos Neto seria um bom nome para ministro? Eu achei que ele foi um cara maravilhoso no Banco Central, só de ter criado o PIX. Foram eles que fizeram lá, né? O governo Bolsonaro que fez. Eu acho que isso foi um sucesso no país e que deu um resultado monstruoso. Eu acho, e ele foi muito correto e é muito preparado.
Eu acho que ele seria um... Mas ele está grande sendo nome. criticado por ter demorado para agir nessa história do Banco Master, que Ou não poderia ter agido, né? não ter agido, né, na história do Banco Master. Isso pesa, na opinião do senhor? Não sei, é um absurdo o que o Banco Master fez, né? Tem que ter fiscalização do Banco Central. Eu não sei se pesa, pode não ter sido uma fé, ou pode ter sido um diretor de uma área que tinha que fiscalizar e não fiscalizou, porque tudo que a gente ouvia falar e tinha conhecimento e tinha contato com o Campos, ele sempre foi um camarada muito decente. Uma pergunta, presidente Valdemar. Tem uma ferida aberta no Brasil, que ainda é a interpretação sobre aqueles acontecimentos de 2022. Não é? Quer dizer, houve o julgamento do Bolsonaro, está preso, etc. Mas vamos lá, o país se divide sobre essa história. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte: qual é a sua visão sobre aqueles acontecimentos? Quer dizer, uma parte do país diz, olha, houve uma tentativa de golpe. Sim. Uma outra parte do país diz, não houve tentativa de golpe, houve cogitações, houve discussões, enfim. Qual é a sua interpretação sobre isso? Evidentemente, o senhor está num lado, mas eu queria ver a sua... E especificamente sobre aquele tema onde o PL entra com uma ação junto à Justiça Eleitoral, né, a partir do Instituto Voto Legal, e aquilo é incluído no processo como um crime. Quer dizer, onde você tem uma multa, se não me engano, 18 milhões de reais? 20 milhões de reais. E depois uma condenação, inclusive do diretor do Instituto Voto Legal, que acabou sendo condenado à cadeia, não sei, 8 anos. Foi por esse fio que o presidente Valdemar foi incluído na... ele foi incluído. Eu queria a sua interpretação sobre isso. Quer dizer, qual é aquele dossiê, aquela ação, aquela pesquisa, enfim, que o Instituto Voto Legal fez? Qual é a sua interpretação, a sua justificação sobre isso? Quando aconteceu aquilo, foi um negócio interessante. Eu até pedi para eu tenho um técnico no partido. Eu tenho um técnico que é um cara maravilhoso, que é o Luiz. E o Duda. Eu me lembro do que eu peguei o Luiz e o Duda. Eu falei, vem cá, olha o que me apresentaram. Todas as urnas velhas, você soma a votação, o Bolsonaro ganha a eleição. Nas urnas novas, numeradas, essas não têm número. Nas numeradas, o Lula ganha a eleição. Tem alguma coisa errada, aqui ele perde. Eu falei, quem me trouxe isso foi o pessoal do Instituto Voto Legal. E aí, eu pedi, eu não me esqueço disso, o Luiz trabalhou a noite toda junto com o Duda para achar uma prova. E nós não achamos prova nenhuma. Não tinha nada, tinha lugar que tinha urna nova, que o Bolsonaro ganhava, e vice-versa. Mas a base era aquela soma não tinha como sair. E aí, eu não tinha... O próprio camarada do Instituto Legal começou a comentar com os deputados que tinham descoberto isso aí. Nós não tínhamos achado prova. E aí começou a sair. Olha, o Valdemar já está negociando com o Lula de ter 3 ministérios, cada bobagem. E isso aqui, tem coisas na urna que eles não estão... Contrataram uma empresa para fiscalizar e não tem resultado. Foi uma pressão tão grande. E aí eu tive que entrar com questionamento contra a minha vontade no TSE. O Bolsonaro me chamou, o Bolsonaro tinha perdido o primeiro turno, ele me chamou e falou, Valdemar, precisamos entrar com o processo disso aqui. Eu falei, não tem prova, Bolsonaro, já levantamos tudo. É estranho, mas não tem prova. E aí ele falou, mas eu quero entrar com o processo. Eu falei, tá bom. Ele insistiu, estava abatido. Peguei, fui no advogado, levei. Ele está aqui, pronto, Bolsonaro, pode assinar. Ele falou, eu não assino isso. Eu falei, como? Você que é o candidato a presidente, você tem que assinar. Eu não assino. Voltei no advogado, no Marcelo Bessa. O Marcelo falou, é ele que tem que assinar. Voltei lá, eu não assino. Aí eu voltei no Marcelo Bessa, eu falei, olha, vem cá, o Bolsonaro já está nessa situação, perdeu aí a eleição, aí está perdendo a eleição. Eu queria ver com você... Isso foi depois do segundo turno. Depois do segundo turno, né? É. Depois do segundo turno, eu falei errado, depois do primeiro. Eu falei, o camarada, ele está batido demais, eu não quero contrariar o Bolsonaro, eu vou assinar. Aí o Marcelo Bessa falou, mas não é você que tem que assinar. Eu peguei, assinei, entrei. O Alexandre me deu uma multa de 20...
21 milhões. Putz. 22 milhões, né? Se arrependimento matasse de ter assinado isso. E você não sabe do pior, não foi multa, porque tem multa que eles se O dão. senhor não tinha nem convicção, o senhor falou que não tinha prova, que o senhor não faria isso. Não tinha. E o pior você não sabe, porque ele me bloqueou as minhas contas. Porque toda multa que você tem, você recorre e vai discutir. Você tem o direito de defesa. Ele não me deu o direito de defesa, ele bloqueou todas as minhas contas. Minha conta de recurso próprio, que eu tinha guardado um dinheiro da campanha, minha conta do fundo partidário. E aí, nós ficamos sem um tostão. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a folha, pedi para ele liberar dinheiro para a folha, ele liberou. E aí, ele manteve o desconto e nós perdemos 22 milhões na época. Isso partido, PL. PL, foi um prejuízo para nós monstruoso. Presidente, a partir de agora, essa questão do voto vai voltar à pauta ou o senhor acredita que isso com o Flávio vai ser diferente? Pessoal da direita briga comigo por causa disso. Muita gente, mas eu não posso negar. Eu sempre confiei nas urnas. Eu disputo eleição desde 1990. Em 96 implantaram a urna. Tem pesquisa. O Murilo chegou para mim, uma semana antes da eleição, falou, olha aqui, estamos 1.500.000 votos atrás. Falei, empate. 120 milhões de eleitores, está empatada a eleição, estamos tranquilo, esquece. Isso não é diferença. Aí eu falei, fala comigo na sexta-feira, na véspera da eleição. Aí ele chegou, olha aqui, piorou um pouquinho, aqui mais, é 1.600.000. Eu falei, Murilo, esquece, empate, isso é empate. Ele falou, mas isso não é bom para nós, por quê? Porque quem está crescendo é o Lula. Não, e teve o caso da Zambelli, Da Zambelli, do Roberto Jefferson. E do Roberto Jefferson contra a Polícia Federal. Ele deu 600 tiros na Polícia Federal e a Polícia Federal não fez nada com ele. O senhor é da turma que acha que a culpa é deles por o Bolsonaro não ter vencido a eleição? Pode ser, não acredito nisso, não. Mas com o Flávio agora vai ser diferente, eu já falou com ele sobre isso, ele vai dar uma declaração dizendo que confia na urna eletrônica? Ou parar de discutir a segurança, né? A confiança. Eles têm razão numa coisa. Não custa fazer a urna eletrônica com o voto impresso. É melhor para tirar dúvida. Para tirar dúvida, eu sou a favor disso. Como se fosse a nota fiscal ali, que está sendo comprovante. Mas a gente não corre o risco de voltar a essa discussão e o país não discutir os principais problemas numa eleição novamente polarizada, presidente? Vai haver isso aí, mas acontece que nós vamos ter... A nossa situação mudou muito. Nós passamos por um patamar que nós não tínhamos há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, você fazia uma pesquisa, qual é o teu partido de preferência? Era o PT, 15%, 16%, 18%, e o resto era o resto, nós, PP, PL, PSDB, 0,5%, 1%, lá embaixo. O Bolsonaro levou a gente para esse patamar em 3 anos. O que o PT demorou 40 anos para fazer, para pôr o PT aqui em cima, o Bolsonaro igualou a gente. Nós estamos aqui empatados com eles aqui, na escolha de partido. O resto é o resto. O pessoal não é interessado por isso. Então, isso aí pesa muito. E com isso, nós estamos agora trabalhando com uma grande massa de filiações que nós vamos usar esse pessoal para fiscalizar cada sessão. Para quem se interessar. Nós vamos ter contato com eles, vamos poder falar com eles. Foi um trabalho do Alan Barros, né, Duda? Foi um trabalho dele e nós vamos poder falar com o nosso eleitor que é filiado. Você se interessa por fiscalizar, então você vai fiscalizar a sessão tal. Isso nós vamos fazer e vamos ter condições de fazer no Brasil inteiro. Presidente, nesse ponto também, nós tivemos muita interferência da Justiça Eleitoral nas eleições passadas. Interferência em geral, né? Inclusive um caso de censura prévia consagrado, digamos, sabido e consagrado, né? Há muita interferência no conteúdo, na edição, proibição de matérias, proibição de veiculação, vídeos, argumentos, assim por diante. Qual é a sua expectativa em relação à eleição desse ano? A ação da Justiça Eleitoral. Nós vamos ter uma eleição como a gente tinha antes de 2022 ou vamos repetir o padrão de 2022? Não vamos repetir. Não vamos repetir que nós vamos ter outros ministros no comando e com a mudança também, com a saída do ministro Alexandre, quando assumiu a ministra Carmen Lúcia, que não é contra a gente também, é contra a gente,
nunca teve um procedimento dela desleal. Porque, primeiro, que as mulheres são melhores do que os homens. Ela nunca teve um procedimento com a gente que fosse irregular ou que fosse teve preferência. Aquela censura, né? Teve a censura do documentário, né? Foi Carmen Lúcia? Foi a ministra Carmen Lúcia, claro. Foi. Ela fez uma censura prévia do documentário sobre o atentado ao Bolsonaro. Claro, a censura prévia, né? Ela proibiu o lançamento do vídeo. Sim. Né? Mas ela, o que o Alexandre fez com a gente na eleição, o ministro Alexandre fez com a gente na eleição passada, foi uma loucura. Ele, inclusive, mandou embora um cidadão do TSE. Nós estávamos entregando nossas fitas. Nós temos estrutura em todo o Brasil para entregar as fitas na eleição para as rádios. E daí ele obrigou a gente a entregar as fitas no TSE, para o TSE distribuir essas fitas. Você não vai conseguir as rádios de todo o Brasil, no Pernambuco, Ceará, Piauí. E nós temos estrutura para isso, os partidos têm. E ele insistia para a gente entregar as fitas lá. Nós entregamos as fitas lá e aí descobrimos, quando faltava uma semana para a eleição, que eles não estavam distribuindo nossas fitas para o Nordeste. E aí o PT distribuía direto nas rádios. Quer dizer, não respeitava e distribuía direto nas rádios. E bem no Nordeste é onde o cidadão fica com o rádio ligado o dia inteiro. O ministro Alexandre mandou o cidadão embora. Mandou o cidadão embora na hora. Mas o prejuízo não dava mais para ser recuperado, porque faltava uma semana para a eleição. O senhor chegou a falar do Nordeste. Ai, desculpa. Eu vou só pedir desculpas aqui, perdão a Paula, porque a gente precisa chamar o intervalo. A gente vai voltar ainda no segundo bloco a falar sobre o Supremo e outras questões, Supremo Tribunal Federal. Paula também vai fazer a pergunta dela. E a gente já volta aqui no Canal Livre com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já. Aqui na Band News TV, você tem mais do que a notícia. Tem a análise dos fatos. Fernando Schiller e o ponto de vista sobre o que acontece na política. Na coluna A Notícia, o olhar crítico e experiente de Fernando Mitre sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Direto de Brasília, Cláudio Humberto revela os bastidores da capital federal. E para além da informação, aqui você encontra opinião com Rodolfo Schneider. Eduardo Oinec também está com a gente. Diariamente, uma análise direta sobre os principais fatos do dia. Aqui a economia vai muito além dos números. Juliana Rosa e Paulo Rabelo de Castro repercutem o cenário econômico do país, o que mexe com o mercado e com o seu bolso. Band News TV, na velocidade da notícia, com os melhores colunistas. Nós estamos de volta aqui no Canal Livre, essa noite recebendo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A Paula Valdez tem uma pergunta para abrir esse bloco. Presidente, a gente estava falando, o senhor estava explicando aí uma situação do Nordeste. O Nordeste é reduto do PT. Sim. Mas nas últimas eleições, a gente já viu, inclusive, quando eu estou falando de eleições municipais, PL, seu partido, indo para segundo turno justamente com o PT. Sim. Começa a pipocar em Brasília, e pergunto para o senhor se é verdade ou não, a gente falou de vice, né? Que seria também importante se ter alguém do Nordeste. Isso realmente é só uma conversa de bastidor? Vocês têm pensado? E como vocês imaginam romper essa barreira do Nordeste do país com o Flávio Bolsonaro? Nós vamos levar algumas vantagens. Nós temos, por exemplo, o ACM Neto, que, na minha opinião, está com a eleição ganha hoje na Bahia. Eles têm muitos problemas na Bahia, inclusive o banco começou a operar, o Banco Master começou a operar na Bahia, no governo Rui Costa. Então, o Mas Neto... só ponderando que a eleição de 4 anos, ele também estava super na frente até o final, aí teve aquela coisa dele declarar aquela parda, alguma coisa assim, e o atual governador, o Paulo Jerônimo, ultrapassou, né? Foi, ele terá a verdade. máquina, né? Mas, enfim, hoje nas pesquisas realmente ele dá certo. Mas muita gente coloca que ele tem uma certa rejeição com a família Bolsonaro, a ACM Neto. Sim, mas ele já declarou, eu estava inclusive na Bahia semana passada, ele já declarou que quer conversar com o Flávio.
E o Flávio, nas anotações, eu falei Paulo Jerônimo, governador da Bahia, é Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. E nas anotações dessa semana de Flávio Bolsonaro, estava lá escrito Bahia ACM Neto, como se ele dissesse que vai para esse porque o ACM caminho. Ele cometeu um erro muito grave na eleição passada. Ele perdeu a eleição de 4 milhões a 4 milhões e meio de votos. Ele não tinha candidato à presidência da República. Ele fez muito mal de fazer isso, muito mal. Ele agora tem uma situação diferente, ele está bem cotado e nós temos condições até de fazer um senador lá. É difícil, mas o ACM precisa da coligação com o PL, porque nós temos o maior tempo de televisão e ele vai precisar do PL e vai precisar de ter um candidato. O comportamento do Flávio, como está sendo muito favorável, como ele está indo muito bem, está facilitando esse pessoal começar a mexer com isso, como o ACM, que ele, há um mês atrás, falava que tinha esse problema, que precisava ver quem era o candidato. Hoje ele já falou que tem disposição de conversar com o Flávio. E o senhor acha que Ciro Gomes no Ceará também pode, de alguma forma, ajudar isso aí que a Paula colocou? Não tenha dúvida. Na minha opinião, nós temos que estudar o que nós vamos fazer lá, tem dificuldade. Na minha opinião, o Ciro Gomes precisa da gente lá que nem o ar que ele respira. E o Ciro Gomes pode dar um senador para nós no Ceará e com o nosso pessoal, ele ganha eleição para governador. Mas ele precisa ter o PL. Nós temos que ajustar o problema dentro do PL, que nós tivemos um problema lá, para acertar a vida. Nós não podemos perder 500 mil votos, 1 milhão de votos, porque senão nós perdemos a eleição. A eleição vai ser equilibrada. Já que a gente está passeando um pouco pelos estados, presidente, o Sul, vamos passar um pouquinho do Sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem a candidatura do deputado Zucco. Do Zucco. Né? Está bem posicionado nas pesquisas lá. Mas qual é a relação lá com o grupo do governador Eduardo Leite? Tem uma chance de algum tipo de composição, né, ou não? Né? Não acredito. E um pouco, queria ver um pouquinho sobre o Paraná também, que eu acho que parece tem um cenário um pouco similar na minha vida. Paraná, nós estamos aguardando o Ratinho. Tá. Estamos aguardando o Ratinho, nós somos parceiros dele. Estamos aguardando o Kassab. O Kassab é que vai decidir se é Ratinho, se é... Mas precisa saber se o Ratinho... Leite ou Caiado. Eu não acredito que o Ratinho saia de candidato à presidência. Ele é o mais bem posicionado nas pesquisas dessas três alternativas. O senhor também tem a impressão que, aliás, nós discutimos, inclusive, com o próprio Gilberto Kassab aqui nessa mesma mesa, de que, eventualmente, Ratinho Júnior não queira ser candidato a presidente da República. Eu tenho quase certeza. Qualquer camarada que tenha a cabeça no lugar nesse país sabe que quem vai estar no segundo turno, sem querer desmerecer ninguém, nenhum candidato, é o Lula e o Flávio Bolsonaro. Ou seja, ele vai arriscar o Senado. O senhor está dizendo, ele vai arriscar o Senado no Paraná para ir para uma campanha presidencial? Não sei. O Ratinho, não sei o que ele vai fazer. Ele tem um problema de um adversário dele lá, que é o Sérgio Moro, mas eles têm uma guerra. Eu vi... Eu não sei se eles vão ficar bravos comigo. Eu vi o Ciro e o Rueda discutindo. O Ciro não, ele não pode ser candidato lá não. Por quê? Porque nós temos o maior número de deputados lá, o PP. Então isso é uma confusão grande. O Moro, se tivesse no PL, estava no céu. Mas nós não podemos fazer um acordo lá sem a participação do Ratinho. O Ratinho foi muito bom governador e sempre prestigiou o nosso pessoal. Ele foi um dos melhores governadores do Brasil, é um fenômeno e que precisa ser aproveitado. Isso eu até discuti com o Flávio outro dia, discuti palpite que a gente dá, que deve ter palpite, é um inferno quando o camarada é candidato. Nós precisamos, o que ele precisa? Ele pode fazer um governo parecido com o do pai dele, mas ele tem que chamar para o governo, ganhou a eleição, chama. O Zema tem capacidade? Chama o Zema, chama o Ratinho, pode ser aproveitado, o Caiado pode ser aproveitado, tem tanta gente boa no Brasil para tocar o país para frente. O senhor acha que é completamente descartado nesse cenário do Ratinho não se dispondo a ser candidato a presidente e se consolidando uma certa ideia de que não há espaço para a terceira via, o PSD se aproximar da candidatura do Flávio ou é impossível esse cenário? Pode ser. Apesar
que o PSD, eles têm 3 ministérios com o Lula. Mas isso no Brasil não chega a ser um grande problema, né? Não chega. Mas eu acho que vai ter dificuldade, porque eu acho difícil o Kassab ser vice aqui em São Paulo. Porque o senhor está batalhando para que o vice seja do PL. E vamos pôr na conta. Veja quantos deputados estaduais nós temos, qual é a projeção de quantos faremos, quantos deputados federais nós temos em Brasília. Mas não tem nem comparação. Mas Tarcísio já respondeu que não tem obrigação do vice dele ser do PL e o próprio Flávio Bolsonaro disse que não vai se meter muito nesse assunto, não. Não, lógico. Que quem decide é o Tarcísio. Mas é lógico, o Tarcísio é que decide, não tenha dúvida disso, mas nós vamos conversar com o Tarcísio. Você quer ter nosso apoio? Porque ele teve aqui como presidente da Assembleia o André do Prado, que ajudou muito ele. E ele não teve problema com que é o seu nome de preferência. Assembleia. Sim, e que ele não teve problema aqui por causa do André do Prado. Agora, ele vai querer ter problema depois? Mas se o Kassab topa, por exemplo, ser vice aqui e tirar a candidatura da presidência da República, por exemplo, de um Ratinho para estar junto com o PL? Não sei. Precisa ver o que o Tarcísio vai querer. Como o Tarcísio vai proceder. Como o Tarcísio não é político, é um camarada preparado, sério, muito preparado, nós precisamos ver qual vai ser a reação dele. Se ele vai pensar na pele dele aqui, que nós precisamos dele bem aqui, para ajudar o Flávio. Se ele vai, qual é o comportamento dele. Como que o senhor atuou naquele momento mais tenso ali da relação, inclusive entre Tarcísio e Flávio, da definição em que Tarcísio, claramente, todo mundo sabe disso, ele pensou, chegou a conversar e etc., a tratar da possibilidade de ser um candidato à presidência. E houve ali uma tensão em determinado momento, até que teve a definição para o Flávio. Como é que foi esse momento ali para equilibrar as coisas e chegar a um denominador comum? Não sei, porque o Bolsonaro resolveu do dia para a noite. Quando o Flávio veio conversar comigo, nós fizemos uma pesquisa nacional, pusemos o nome dele, que o Bolsonaro tinha pedido, e saiu boa pesquisa, saiu normal. A pesquisa, ele saiu bem, o Flávio. E aí o Flávio falou para mim, Valdemar, você é candidato. Eu falei, tá bom, vê o que teu pai vai resolver. Aí passou 2 dias, ele anunciou. Quer dizer, o Bolsonaro tem esses problemas, né? O Bolsonaro anunciou, tinha que ter chamado o pessoal, tinha que ter chamado os outros partidos, tinha que ter falado com todo mundo. E ter chamado o Tarcísio. Mas isso aí, tudo vai ser contornado. Por quê? Porque nós precisamos ganhar a eleição. Se nós perdermos a eleição, o Bolsonaro vai ficar mais 8, 10 anos fechado. É isso que o Flávio Bolsonaro falou a propósito dessas rugas nos últimos dias, rusgas entre Eduardo Bolsonaro, atacou a Michelle e atacou o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira esteve com o Bolsonaro e falou, a gente precisa trabalhar junto. Por que Eduardo Bolsonaro tem... O senhor conversou com ele? Por que ele tem... Vou conversar agora. Tenho conversado, ele me ligou, tenho conversado agora, ele melhorou. Esses dias ele melhorou bem. O que o senhor fala para ele? Hã? O que o senhor fala para ele? Eu não falo. Por telefone eu não falo. Eu vou dar um pulo lá para falar com ele, ele quer que eu vá lá falar com ele. O que o senhor vai falar para ele? Eu vou falar, vem cá, você quer ver teu pai preso pro resto da vida? Ele não quer. Ele foi para lá para defender o pai, porque ele se desesperou de ver o pai naquelas condições. E aí ele foi para lá para isso. E nós não tivemos sorte. Aproveitando esse gancho aqui, falhou com a gente. Eu tenho uma pergunta para o senhor aqui sobre o Supremo Tribunal Federal. Como que esse assunto vai ser tratado na campanha? Qual que é a sua avaliação? O partido precisa entrar a fundo na discussão sobre código de conduta, mandato para ministro do Supremo, limite de ações diretas para o Supremo Tribunal Federal. Como que o assunto Supremo Tribunal Federal tem de ser tratado pelo candidato Flávio? Eu não acredito que eles vão intervir dessa maneira no TSE. Eu acho que o TSE vai baixar as normas a serem seguidas. Nós temos muitos novos problemas na vida, que é IA, por exemplo. Isso é uma loucura, né? E
Não, mas eu digo do ponto de vista de propostas, assim, o candidato à presidência da República vai trazer o que em relação ao Supremo? Ele vai falar o que para a população? Nós estamos projetando isso ainda. Tá. Nós temos que fazer a nossa proposta. Eles estão começando a montar a equipe para isso. Não fizeram ainda a equipe. E na tua avaliação tem que ser um ataque mais direto ao Supremo, como a população espera, ou é bom deixar esse assunto meio de lado? Eu acho que não. Eu acho que ele vai ter que mostrar o que ele vai fazer para a economia, para melhorar o país, para diminuir esse batalhão de miseráveis que nós temos no Brasil, que é uma vergonha para nós ser políticos com essa gente. E esse número só aumenta e nós não podemos deixar isso aumentar. Ele tem que fazer propostas para a economia. Pois é, segurança também. Segurança total. Ele já declarou. Vou acabar com a maioridade. Uma impressão, presidente. Total. O senhor que tem não é 16 anos, não. O senhor que tem uma longa experiência na política brasileira, quer dizer, uma coisa que angustia um pouco a gente, inclusive trabalha com jornalismo político, análise, né? Essa vai ser uma campanha que vai pensar o país de alguma maneira para frente, no sentido de discutir a economia. O senhor está dizendo assim, bom, vamos discutir segurança pública, vamos discutir o problema da pobreza no país, vamos discutir, enfim, temas que interessam à sociedade. Ou nós vamos discutir de novo o 8 de janeiro, vamos discutir de novo o STF, nós vamos discutir a pautas pequenas, acusações de corrupção para um lado, corrupção para o outro, quer dizer, então vai ser uma campanha, digamos assim, pequena nesse sentido, ou qual é a sua expectativa, né, em relação a essa campanha? Chile, não. Se é possível ter alguma, digamos. Nós temos discutido isso aí, vamos ver como o Flávio vai proceder, e ele está com o Rogério Marinho também, que é muito equilibrado e muito preparado. Nós queremos fazer uma campanha de propostas, porque o PT não tem como fazer isso. O PT governou o país nesses 23 anos, governou o país 17 anos. Eles não têm como fazer isso, só nós podemos fazer isso. Então, eu acho que vai ser de propostas, do que, por exemplo, acabar com a maioridade. Esses meninos que atacam os outros aí na rua, têm 12 anos aí, matam os outros e não vão ser presos. Quer dizer, nós temos que acabar com a maioridade, não é baixar para 16 anos, não. Aumentar as nossas leis para prisões. O camarada pega aí, camarada com uma encrenca danada, pega nada de cana. Então, o que eu acho que vai ser de propostas por nossa parte. Agora, o PT vai ter dificuldade para isso. Agora, eu queria falar também sobre rejeição. Ao que tudo indica, acho que não vai ter como fugir, né, presidente? Mais uma eleição polarizada. Na última eleição, ganhou o menos rejeitado, não dá para dizer que era o mais amado, e agora isso deve acontecer. Lá nas primeiras pesquisas, logo depois que Bolsonaro decide pelo nome de Flávio, tem uma herança. Sai Jair, entra Flávio com os mesmos percentuais. E aí se vem a pergunta, e a rejeição? Ele vai herdar a rejeição de Jair Bolsonaro também? Como é que vocês estão trabalhando com isso, sabendo que o mais rejeitado pode, de novo, ser o derrotado dessa eleição? Nós vamos trabalhar nisso. Estamos trabalhando nisso, estamos começando a montar, o Flávio está começando a montar os seus trabalhos para fazer uma proposta, que nós temos que fazer um plano de governo para que a gente possa discutir todos esses assuntos. A colocar todos esses assuntos na proposta. Presidente, o senhor agora há pouco, só pegar um gancho que o Pedro entrou com outra pergunta, o senhor não terminou. Quando eu perguntei do Eduardo Bolsonaro, que o senhor disse que vai lá para conversar com ele e dizer, ó, temos que estar junto, para de atacar a Michele, para de atacar Nicolas. Sim. Você pode ter suas diferenças, mas pelo que eu estou entendendo, é isso que o senhor vai temos que estar juntos e parar de brigas. Eu gosto do Eduardo. Mas o senhor, no final, falou o seguinte, porque o Eduardo foi para lá para brigar pelo pai, mas o Trump falhou com a gente. Por que, na tua avaliação, o Trump falhou? O senhor esperava que realmente o Trump fosse, por exemplo, seguir em cima de retaliações ao Brasil e que, de alguma forma, isso não. Ao Brasil, não. Isso não era justo também. Mas ele podia muito bem trabalhar na Magnífica, de pôr em mais 2 ministros, 1 ou 2, não queria isso. Em troca deles deixarem a gente votar anistia. Porque todo mundo teve anistia no Brasil. A Dilma teve anistia, o Lula teve anistia, o Fernando Henrique teve anistia. É só nós que não podemos ter. E nós não matamos ninguém. Não existiu golpe. Não existe golpe com um pedaço de pau. Golpe é com metralhadora, com tanque de guerra. Então, quer dizer, não é justo o que eles fizeram com a gente. Nós merecíamos anistia.
E eu achei que o Trump podia negociar isso. Olha, está tudo bem, vamos zerar a vida, mas vamos votar anistia. Porque é um direito, porque o Trump chegou a dizer que o que fizeram no passado com ele é o que estão fazendo com o Bolsonaro hoje. Tem alguma chance... E de repente parou. Tem alguma chance ainda no ano eleitoral, esse ano, ser votado dosimetria no Congresso? Eu tive uma proposta essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o Rogério Marinho, eles querem votar dosimetria desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. Quem é o Alcolumbre? O Alcolumbre é um deles. Mas ele não quer a CPI do Master? Mas assim, Lógico que não. Abertamente? Lógico que não. Por quê? Porque o atinge. Não atinge meio mundo. Aí eles fariam anistia. Mas não temos condição, porque eles já fizeram vários acordos com a gente para votar dosimetria e tudo mais, e eles não conseguem cumprir. O senhor está tranquilo com relação, porque vai ter muita coisa, como o senhor falou, vai atingir meio mundo a questão do Banco Master. Não tenho dúvida. Mas você vê, nem mesmo a própria direita, membros do PL, têm atacado nesse assunto, no sentido de rede, de atacar, de falar. Nem o Flávio Bolsonaro tem verbalizado isso. Sim. E lembrando que o cunhado de Vocaro, que era o braço dele, foi financiador, o maior da campanha de Tarcísio, e foi financiador também na campanha ou um dos maiores, na campanha de Jair Bolsonaro. Isso, de alguma forma, o preocupa sobre o que pode trazer de investigação do Banco Master dentro do PL ou de aliados? Assim? Não. E quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Na conta do partido também entrava dinheiro. E nós tivemos até doações de 7 milhões de uma pessoa só. Então, isso é tudo público. Nós tivemos do Gerdau, ele deu 7 milhões para a campanha do Bolsonaro. Foi o maior doador do Brasil, de longe. Então, eu acho que... Eu não vejo esse problema. Eu vejo o seguinte, que a CPI do Banco Master, que tem que ser aberta, vai parar o Brasil. Você vai ver gente envolvida que você nunca imaginava. O senhor é a favor da CPI do Banco Master? Sou, todo o nosso pessoal assinou. Mas CPI, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já disse que vai ter que entrar na fila. Não, aí tem que ser uma comissão no mista. Senado. Pois é. Eles querem a CPI no Senado. Não querem fazer mista. E isso aí vai entrar meio mundo nisso aí. Quer dizer, a gente nem imagina quem vai entrar. Tem gente aqui de São Paulo que me falaram essa semana, gente conhecida nossa aí, que pedia para os prefeitos comprar título, comprar ações do Banco Master. Pode ser a grande bomba dessa eleição? Pode ajudar a definir essa eleição? Nossa Senhora, isso pode virar o mundo de ponta cabeça. A gente nem sabe o que está por vir. As previdências de estados, né? Presidente, deixa eu só pegar uma questão aqui sobre política que o Chile perguntou e a Paula falou sobre o Nordeste. O Ciro Nogueira, segundo algumas informações, presidente do PP, foi ministro de Bolsonaro, Sim. sempre muito próximo ao senhor também, teria tido encontros com o Lula e teria se aproximado do PT por causa do Piauí, onde o PT Sim. tem uma força muito grande. Alguns disseram que o movimento que aconteceu em Santa Catarina teria sido um troco ao Ciro. Só para o nosso telespectador entender, lá existia a possibilidade da chapa do Santa Catarina ter 2 senadores, um deles do PP, que seria Esperidião Amin. Acabou se decidindo que vai ser uma chapa puro sangue de Senado, com 2 senadores, inclusive Carlos Bolsonaro, sendo lançado. E o Esperidião Amin foi deixado de lado. Foi um troco? E como o senhor viu também essa aproximação de Ciro Nogueira no Piauí com o PT? Não, eu vejo que o Ciro é inteligente, porque 70% do estado dele é PT, é esquerda, mas o Ciro se elege lá, ele consegue se eleger porque ele tem prestígio com os prefeitos. Os prefeitos, as cidades são menores e os prefeitos têm muita força em cidades pequenas. Agora você tocou no outro assunto. Na questão do troco, se Santa Catarina poderia ter sido. Esperidião Amin, nossa, eu lamento do Esperidião Amin, que ele sempre foi parceiro nosso, sempre foi um cara atuante, de direita, e nós queríamos ele na chapa. Mas quando o Carlos quis mudar para Santa Catarina e o Jorginho tinha prometido para o Bolsonaro uma vaga, aí ficou essa guerra. Eu até insisti com a Carol para ela sair deputada mais uma vez, que a Carol é muito querida. E ela já tinha mostrado a capacidade dela quando foi presidente da CCJ, foi muito bem. E aí, o Esperidião, isso, eu tenho preocupação com a eleição em Santa Catarina, que o povo de lá é muito esclarecido.
O Bolsonaro, fiz uma pesquisa lá recentemente, tem 70% de aprovação em Santa Catarina, mas pode haver uma surpresa. No sentido de as 2 vagas não ficarem para o PL? De o Esperidião sair... Eu acho, mas aí que está. A garantia da eleição do Esperidião era sair com a gente. Veja bem. Como ele não vai sair com a gente, pode ser até que ele resolva ser candidato a deputado federal. Agora, o Esperidião é muito querido lá. Muito querido, não só lá, é querido pelo nosso pessoal. Mas isso já foi definido, está liquidado o assunto. O Jorginho, nosso governador, já se manifestou pela candidatura da Carol Detoni e do Carlos Bolsonaro. E ele vai para a reeleição, né? Qual é o posicionamento hoje, enfim, da Michele Bolsonaro? Michele Bolsonaro é um quadro importante, tem visibilidade nacional, nas pesquisas aparecia muito bem, na verdade. Muito próximo muito próximo ao Flávio, muito próximo ao Tarcísio, etc. Ela será candidata no Distrito Federal, vai ao Senado? Qual é o desenho que se tem? O desenho era ir para o Senado em Brasília. O Bolsonaro nunca quis ela num cargo executivo porque ela não tinha tido nunca um mandato, nunca passou por um cargo, então ele achava que para assumir um cargo executivo era muito difícil para ela. Ela é um fenômeno. A Michele Bolsonaro tem um prestígio no Brasil da mesma altura do Lula, do Bolsonaro, do Bolsonaro, do Tarcísio, Bolsonaro e Michele. Os 3 empatam com o Lula no segundo turno, por pesquisas. Ela se promoveu muito na liderança do PL Mulher, trouxe mulher para a política e fez um trabalho maravilhoso. Então, quer dizer, ela vai ser muito importante também. Ela passa uma situação muito difícil, que ela tem que cozinhar para o marido dela de manhã, porque ela tem que levar comida para ele todo dia no presídio. É difícil, ela vai de boa vontade, mas é um sacrifício, está sacrificando ela lá. Mas a condição hoje nós temos que vamos conversar melhor com ela para ver como que ela vai ter que voltar para as ações dela também no PL Mulher, porque ela hoje é candidata, para ela ser candidata a senadora por Brasília. E abraçar a campanha do Flávio, que não aconteceu não até tenha agora, dúvida, né? não tenha dúvida, nós precisamos dela, ela tem muito prestígio, muito querida. Quem que não pode faltar nesse palanque com o Flávio? Tarcísio, Michele, como é que é Tarcísio, Michele, Nicolas. Não pode faltar. Esse pessoal não é faltar, esse pessoal tem que trabalhar. Tem que estar Como é que se compra? Para a gente não correr risco. Na linha da pergunta da Paula, como é que se comporta essa constelação partidária que a gente geralmente chama de centrão no Brasil? Né? E aí entra a MDB, entra a União Brasil, entra a PP, entra um pouco de republicano, entra muita gente. Isso vai se dividir naturalmente na estrutura brasileira, Lula de um lado, direita do outro? Quer dizer, como é que especificamente MDB, republicanos, União Brasil, PP, vão com Flávio, vão com Lula ou vão com os dois ao mesmo tempo? Olha, isso pode ter muito. Tem gente que vai liberar o partido, pode ser que o Kassab amanhã resolva. Vamos dizer que o Caiado resolva sair senador em Goiás. Estou dando como exemplo. Então, o Kassab pode não ter candidato à presidência e liberar o pessoal dele. Pode acontecer. Mas já liberou, né? Já liberou mesmo o com o único candidato. que não verbalizou que estaria no palanque com o Flávio no segundo turno foi o Eduardo Leite, né? Porque todos os outros verbalizaram na reunião em São Paulo dizendo que vamos estar no palanque com o Flávio se esse for o segundo turno. Agora, o Eduardo não. O Eduardo não vai participar mais da campanha, não vai ser candidato. E que foi um muito bom governador também. Mas ele, o que eu saiba, ele vai fazer um curso no exterior, está fora da campanha. O senhor diz Eduardo Leite, o Eduardo Leite, o Eduardo Leite. Eu acho que nós temos que ver essa divisão como vai ser, mas muita gente pode liberar. Antigamente, o que está prevalecendo hoje é direita e esquerda. O pessoal do Lula a maioria não é de esquerda, não. É gente que sempre apoiou ele, sempre foi favorecido por ele e tal. Então, isso está acontecendo em todo lugar. Todo lugar. O Bolsonaro foi um dos responsáveis por isso. O Bolsonaro é um líder hoje, por incrível que pareça, mundial.
depois da facada que ninguém conhecia o Bolsonaro, quando começaram a conhecer o Bolsonaro, o carisma que ele tem, o camarada olha para ele e fica apaixonado por ele. Você vê o Bolsonaro vai num evento, chega num aeroporto, você vê as crianças de 8, 10 anos, não todas, mas várias choram de emoção de ver o Bolsonaro. E não tem coisa mais pura do que criança, não é verdade? Então, existe isso. E isso agora, na América do Sul, hoje se fala em esquerda e direita, nunca se falou antigamente. É, polarizado, né? Nós fizemos aliança com o Lula lá atrás. Presidente, a imprensa gosta de usar o termo voto evangélico, mas eu gosto mais do termo voto cristão, né? Porque não abraça só os evangélicos. O Brasil é um país católico e o católico e o evangélico, nesse ponto, eles são bem parecidos, bem conservadores. Qual a importância desse voto nessa eleição? Muito importante. Esse pessoal é mais fiel. O eleitor católico não é fiel, mas esse eleitor é mais fiel. O evangélico? Muito mais. Muito. O evangélico. 80%. Eu te diria que nos católicos nem 20%. E a atuação na Câmara dos deputados que são evangélicos é uma atuação organizada. Dos católicos, que são maioria, não existe nada. Não existe nada organizado. E isso que a Igreja Católica tinha que ver também para não perder esse espaço que está perdendo. E ele só tem crescido ultimamente, e crescido bastante. E aí vocês ganham espaço também com o desfile do Rio de Janeiro, que teve ali a família enlatada, com todos aqueles que não concordaram com aquilo, vocês acabam ganhando também com isso. Sim, aquilo ali foi uma loucura que não tinham que fazer crítica para ninguém, porque o camarada está assistindo o carnaval para se divertir. Presidente, ninguém vê o carnaval para ficar triste. A gente chegou praticamente ao final do programa, só voltando à questão do Pedro, que é do Supremo Tribunal Federal. Outro dia, o presidente da Associação de Auditores Fiscais, por causa de uma investigação que o ministro Alexandre de Moraes começou, inclusive alguns estão com tornozeleira eletrônica, porque teriam levantado ali informações fiscais sem autorização, o presidente dessa associação, ao defendê-los, disse que está mais fácil investigar o PCC do que o Supremo. O senhor fez ao longo do programa críticas aqui ao ministro Alexandre de Moraes, o Supremo. O senhor hoje, por exemplo, tem medo, tem receio de falar sobre o Supremo? O senhor acha que realmente estão passando os ministros, ou o ministro, enfim, o Supremo está passando do ponto? Bom, depois do que fizeram com o Bolsonaro, de considerar que 8 de janeiro foi golpe, nós não podemos concordar com isso. Não podemos concordar com aquilo ter sido um golpe. Ali foi um bando de arruaceiro que começou uma bagunça que 80% do pessoal ficou gritando lá fora, não quebra, não faz isso, porque era gente do bem que estava lá. Não, 8 de janeiro, nós não podemos concordar nunca com aquilo. Outra coisa, todos no Brasil foram anistiados, todos. A Dilma, que fala, a ex-presidente Dilma, ela fala que participou de assalto a banco e foi anistiada. E o nosso pessoal não pode ser anistiado. Quer dizer, é uma injustiça danada. Isso está muito ruim para o nosso lado e isso nós não podemos concordar com o Supremo nunca. Presidente, uma última pergunta, se o Rodolfo me deixar aqui. Está pacificada as relações com o Tarcísio aqui em São Paulo? Na última pesquisa antes da Paraná, se não me engano foi a Atlas Intel, mostrou na linha que a Paula perguntou que o Tarcísio de Freitas tem uma rejeição 11 pontos abaixo do Flávio. Isso vem mudando, mas ainda permanece esse plano. Com a imprevisibilidade do Bolsonaro, que o senhor mesmo colocou aqui, né? Essa espontaneidade, enfim, isso pode ter ainda uma reversão ou Flávio, de fato, é candidato, isso está definitivo? Boa pergunta, Chile. Muita gente me pergunta isso. Pode, o candidato é o Flávio Bolsonaro, pode ter certeza que essa é a intenção do Bolsonaro e o Flávio veio para ser candidato para valer. Se você vê, na sexta-feira tivemos um evento na Assembleia, você vê o discurso do Tarcísio, é importante vocês poderem observar isso aí, e que você vai ver que está fechado, que é o Flávio Bolsonaro e não existe hipótese de mudanças que muita gente pensa nisso.
Queria agradecer ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por participar aqui do programa do Canal Livre. Muito obrigado, presidente, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a atenção de vocês. Obrigado, agradecer a Paula também, ao Pedro Campos, ao Fernando Schiller e principalmente a você de casa pela audiência. Muito obrigado, boa semana, até domingo que vem. Tchau, tchau.